O que fala aqui a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 12, do versículo 43 ao 45, diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: Voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Bem, graças a Deus, né? Quando a pessoa ela aceita Jesus, né, tem um encontro com Deus, ela tem a libertação, né, de se havia algum espírito ali maligno na vida daquela pessoa, né, a pessoa ela é liberta desse espírito, né? E ali o espírito sai do corpo dessa pessoa. E como ele não tem mais o corpo dela, ele começa a procurar outro corpo para achar descanso, né? E não encontra. E aí ele lembra que saiu daquela pessoa. E aí ele volta e vê a casa da pessoa vazia, né? O que é a casa? A casa é o nosso corpo, né? Ou o nosso corpo habita o Espírito Santo, ou habita o espírito maligno. E quando a pessoa está vazia, desocupada, né? Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem uma vida de comunhão, de oração, então, e ela dá brecha algum pecado que ela não confessou, né? Então, esses demônios voltam, mas ele não volta sozinho. Ele traz consigo 7 espíritos piores do que aquele que saiu, né? Você percebe que as pessoas que desviam do caminho do Senhor, o estado dela é pior do que o primeiro, né? É por causa desses 7 espíritos piores que voltam dentro da pessoa. Temos que entender também que há uma luta espiritual. Na carta de Efésios, de Paulo, o capítulo 6, o verso 12 diz: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o que nós devemos fazer? Lá em Tiago está dizendo assim, capítulo 4: Portanto, submeta-se a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Se aproximem de Deus, e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, para que haja uma resistência, para resistir o diabo, é preciso se aproximar de Deus, né? E não podemos ter a mente dividida, cochear em 2 pensamentos, ficar em cima do muro, né? A indecisão, né? A dúvida em relação a Cristo, em relação à salvação. Tudo isso faz que você fique à mercê do adversário. Então, tenha certeza e a convicção da sua fé, da sua salvação, e se aproximem de Deus. E como? O que fazer para os espíritos malignos não voltar para a sua vida? Adore a Deus, louve ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Lá em Samuel diz que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então os demônios odeiam o louvor, eles não suportam a adoração a Deus, a adoração ao Senhor Jesus. Então louve ao Senhor, né? Louve a Deus. A prática da oração, a Bíblia diz: orai sem cessar, pratica a oração, a leitura da Escritura, né? A Bíblia diz
conhecereis a verdade, ela vos libertará. A prática do jejum também. A Bíblia diz que casta de demônios só sai com jejum e com a oração. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meus irmãos. Então, se esse vídeo ajudou você, compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos, deixe aí o seu pedido de oração e se inscreva no canal, não paga nada, é só clicar aí no botão, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus